Ou, me diz uma coisa. Tu sabe o que é o PAT? PAT. Ponto de apoio. Ponto de apoio. Do trabalhador, PAT. Ponto de apoio do trabalhador. Boa! Mas, de certa forma, é mais ou menos isso. O Josué, o PAT é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Esse programa ele foi instituído lá na década de 70, em 1976, com o intuito de viabilizar a alimentação dos trabalhadores. E sabe uma coisa que é legal? A alimentação do trabalhador não é um direito. Me olhe com essa cara mesmo, a alimentação do trabalhador não é um direito, salvo se previsto em acordo ou convenção coletiva. Ou seja, o cara tem que trabalhar e ficar com fome. Mas falando sério agora, o Programa de Alimentação do Trabalhador não é um programa que institui a obrigatoriedade de alimentação. O que ele institui é um benefício fiscal para que as empresas possam ter um benefício por ter uma despesa com alimentação. Então, essa é a ideia do PAT, que está atrelado ao fornecimento de alimentos para trabalhadores. Então, quando eu falo de alimentação do trabalhador, uma coisa que tem que ficar muito clara, não é um direito, salvo se previsto em convenção coletiva. Porém, ele é um benefício, assim como normalmente a gente vê nas vagas de emprego, né? Benefício, alimentação, X reais, tal, cesta básica. Só que existem alguns critérios a serem observados. Dentro da legislação trabalhista, como eu acabei de dizer, a alimentação não é um direito, mas se eu olhar para a CLT, artigo 458 e 457, na verdade 457 e 458, ele determina o que é tratado como remuneração. O artigo 457 ele estabelece o que é remuneração. No parágrafo 2º, ele expressamente diz: alimentação, desde que não paga em dinheiro, não é remuneração e não integra nenhum tipo de tributos ou contribuições ou benefícios, não integra nada, né? Se não pagar em dinheiro, é de fato um benefício. O 458 ele determina que a alimentação pode ser remuneração, dado as proporções que a legislação permite, né? O 458 ele vai falar de parcelas in naturas. Ele diz assim, olha, não será remuneração, alimento, moradia, não pode, em hipótese alguma, remuneração, o empregador remunerar o trabalhador com bebidas alcoólicas e drogas nocivas. E é nessa hora que a galera né? Enfim, então, o que é o grande X da questão? Ele vai ter algumas exceções. Então, o que eu preciso compreender? A alimentação não é um direito, mas, por liberalidade, o empregador pode pagar, né? Voltando a dizer, se está na convenção é obrigatório, se não está, está dispensado. O que não pode é fornecer em dinheiro, porque se forneceu em dinheiro, ainda que eu diga que é auxílio alimentação ou qualquer outra verba, eu estou tratando como remuneração e deve ter todos os reflexos, décimo, férias, FGTS, aviso e por aí vai. Então, trazendo isso para a dinâmica do PAT, o que a regra do PAT traz? As empresas que fornecem alimento, elas podem fazer adesão ao PAT, que é uma adesão voluntária, e elas vão poder usufruir de benefícios fiscais. Benefício esse que vai depender da quantidade de salários que os trabalhadores recebem, tem uma regrinha para cada tipo. E um outro ponto muito importante é que o valor fornecido precisa ser igual para todo mundo. O empregador pode descontar até 20% do valor da alimentação fornecida. Então, são algumas regras que o PAT traz, né? As regras vinculadas das empresas que fazem adesão ao programa do PAT para ter acesso a esse benefício. Um ponto muito importante, esse benefício beneficia apenas as empresas tributadas pelo lucro real. O lucro presumido não tem esse benefício, mas
caso ele forneça alimentação, é possível ele fazer a adesão ao PAT sem usufruir desse benefício, assim como as empresas do Simples Nacional também. É importante reforçar que quando a alimentação for fornecida em ticket, vale, essas empresas de benefício, inclusive, quiserem aqui, viu, patrocinar nós, estamos recebendo essas fornecedoras, vale alimentação, vale refeição. Esses benefícios, não há necessidade de inscrição no PAT. Agora, se a empresa fornece cesta básica, refeições prontas, alimentos in natura, ela precisa obrigatoriamente estar vinculada ao PAT para evitar que esse valor fornecido de alimentação vire base de cálculo do Fundo de Garantia, assim como prevê a Instrução Normativa número 2 de 2025, tá? Salvo engano, lá no artigo 7º ou 8º, não vou lembrar de cabeça exatamente o artigo. Mas o Josué vai colocar aqui pra gente. Cabe reforçar para vocês que se fornecer alimento in natura, base de cálculo do FGTS, se não vincular ao PAT. Se vincular ao PAT, não tem base de cálculo do FGTS. Ciro, então espera. Quer dizer que eu sou obrigado? Nessas condições que eu falei, sim. Forneço, sou tributado pelo lucro real e forneço alimentação. Se inscreve no PAT, tem benefício fiscal. Sou tributado pelo lucro presumido, Simples Nacional e demais. Se eu forneço alimento in natura, tem que escrever no PAT para não pagar FGTS sobre o valor da alimentação. Se não escrever, vai ter que pagar FGTS. Tá, Ciro, beleza. Mas qual que é a grande novidade do PAT? Porque essas regras que você falou até aqui são regras eventualmente antigas. Tá. A regra do PAT não houve alteração no momento, não houve mudanças recentes na regra do PAT. A novidade é que agora nós temos o novo PAT, que é um sistema novo de preenchimento dos dados, né? O governo disse, rapaz, esse nosso sistema aqui tá paia, viu? Bora refazer ele todo. E aí nós temos hoje uma plataforma mais moderna que visa agilizar o cadastro do PAT. Né? Claro que nesses primeiros dias, para quem já tentou acessar, houveram algumas instabilidades, mas com um pouquinho de insistência, funciona bem, já testei algumas vezes aqui e roda muito bem. As orientações são basicamente as mesmas que nós tínhamos no cadastro do PAT antigo, né? no antigo Patnet. Sabe o que é o Patnet? Já andou de patinete? E aí, eles liberaram para a inscrição das empresas inicialmente, né, para os nutricionistas, liberaram prazo de inscrição e depois liberaram para que as empresas possam fazer a adesão, né? As empresas, essas empresas, a facilitadora, as empresas beneficiárias, as fornecedoras. O prazo das empresas aderirem ao novo PAT, porque é necessário, e essa adesão não é uma adesão, é uma atualização cadastral para quem já faz parte do PAT, e a possibilidade de aderir. De 15 de maio a 15 de junho, os nutricionistas, de 15 de junho a 15 de julho, os fornecedores, os beneficiários, as facilitadoras, fazer lá o cadastro. Ciro, não fiz o cadastro, qual é o risco? Uma eventual fiscalização e você não está inscrito e ser obrigado, você pode ser penalizado. Tá? Um outro ponto, só para a gente fechar esse assunto, quando eu estou falando, já que nós estamos falando de PAT, só uma pequena introdução sobre rubricas. Inclusive, o curso de rubricas, eu vou colocar o link aqui embaixo, já tá liberado nossa aula gravada, caso você tenha interesse em fazer parte da nossa mentoria de mapeamento de rubricas. Vou deixar o link aqui embaixo. Sobre rubricas, cabe informar que o fornecimento de alimentação, seja em cartão, in natura, fornecimento de refeição pronta, refeitório, o que for, você precisa contabilizar a despesa por trabalhador com alimentação, ainda que você não faça o eventual desconto. Então, vamos supor que a empresa forneceu R$200 de alimentação e descontou R$1 na folha. Ela vai lançar R$1 de desconto e na rubrica de alimentação, aí tem que ver qual a rubrica que você utiliza, se é refeição, alimentação, o ticket, né? E vai lançar lá o valor que foi colocado, creditado para o trabalhador a título de alimentação. Ciro, mas eu não uso cartão. Aqui a gente fornece a alimentação pronta, faz o rateio pela quantidade de trabalhadores e coloca lá o valor da despesa da empresa com a alimentação desse trabalhador.
Ah, mas ele descontou R$1. Sem problema, descontou R$1. O desconto é uma coisa, a informação do valor é outra. Ciro, por que eu preciso fazer essa informação? Nós temos exigência da Receita Federal, além de obrigatoriedade de cruzamento dos dados, porque a folha de pagamento eu posso usar para cruzar com a DIRB, para cruzar posteriormente com a apuração assistida lá da reforma tributária, além de cruzamento com a SCD, né? Uma vez que essa empresa ela vai usar essa despesa com alimentação na apuração do lucro real para calcular o imposto de renda, tá? Basicamente é isso. Entendeu, Gustavo? Bom? Bom demais. Ah, bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou melhorar isso, tá? Não se preocupem não, que a gente está começando esse projeto no YouTube agora. Inclusive, esse cenário que está aqui, daqui a pouco pode ser que não seja ele. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, que vai ajudar a gente a engajar muito mais, né, Júlio? Mas se você não gostou, curte também. Mas só que bota um comentário aí, mas eu achei isso aqui mó... Tu curte, aí comenta. Eu achei esse vídeo mó paia. Aí me diz o que é que eu posso melhorar que eu desenrolo, beleza? Cuida!